Turma do Propósito, hein, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui juntos para mais um capítulo da Palavra de Deus, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Nós estamos aqui para meditar. Eu não posso, de maneira alguma, deixar aqui de agradecer. Essa logo Amigo da Infância é um projeto que existe. Todo mundo que quer ser amigo da infância, através da ProBem, consegue. E mais uma vez, graças aos amigos da infância, as empresas amigas da infância, as nossas cooperativas também que nos auxiliam aqui, e a todos os voluntários que vão desde crianças até idosos. Crianças participaram, adolescentes. Muito obrigado, adolescentes, por todo o trabalho, pelo que vocês fizeram, as mulheres da cozinha, aos homens que me deram apoio aí, me ajudaram demais a tomar conta e a realizar esse evento. Enfim, a todos que participaram, tomaram conta de uma fila, que pintaram o rosto, que fizeram algodão doce, que se viram pipoca, que fizeram palhaço, participaram no teatro. Que dia maravilhoso, irmão. Nós estamos terminando esse dia feliz. De todas as festas que nós fizemos da ProBem, essa com certeza foi a que teve mais pessoas. E o símbolo é esse, ó, é o amor. Nós estamos aí na cidade fazendo a diferença, oferecendo para a cidade esporte, que trabalha valores, princípios, e também música, que trabalha a cognição, a capacidade crítica, analítica, desenvolvimento intelectual. E lógico, não é segredo para ninguém que nós somos guiados pelos princípios cristãos. E o princípio do nosso mestre é o amor. O princípio de Cristo é o amor. Nós fazemos tudo o que fazemos sem esperar nada em troca. Algumas pessoas perguntam, olha, por que vocês fazem isso? Nós fazemos por um simples motivo. Nós já recebemos muito de Deus e temos recebido muito mais do que merecemos. O versículo que nos inspira é: não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo nós colheremos, se não desfalecermos. Essa é a nossa esperança. Nós estamos sempre por fé, agindo. Não temos muita certeza, porque dependemos sempre do Senhor. Nós não temos nenhum tipo de verba pública, nenhum vínculo com política, vocês sabem disso. Então a nossa dependência é totalmente de Deus e Ele provê para nós através de pessoas como você. Muito obrigado a todos que contribuíram. Todos que contribuíram. Em breve, no nosso Instagram, @_ProBem, nós vamos publicar lá a prestação de contas da nossa festa, para que você veja com transparência aí o que ocorreu. Meu querido irmão, nós vamos agora para a Palavra de Deus, porque esse é o objetivo, mas eu agradeço aí a todos do Grupo Propósito, que também nos ajudaram. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal da M-Som, que forneceram para nós ali o som de maneira gratuita. Deus abençoe, viu, meu irmão presbítero Alfredo, meu irmão Braulio, que é também professor na ProBem. Todos que nos ajudaram em todo o tempo nessa grande celebração, nesse dia maravilhoso, um dia inesquecível, com certeza, para a nossa cidade. Você deve estar pensando assim, pastor, estou vendo um negócio hoje, parece que está roxo. Meu irmão, não parece não, está. E alguém falou assim, o pessoal vai achar que é a Cris. E eu disse que não, porque se fosse a Cris, seriam os dois olhos que estariam roxos, né? Mas brincadeira, irmão, da parte, isso aqui foi um pequeno acidente que aconteceu, eu bati o rosto ali numa parte dos brinquedos. Só lembrar que não tem risco nenhum nos brinquedos. Isso aqui foi um vacilo meu. Eu não fiz da maneira correta que deveria fazer e acabei machucando. Fica a lição aí para no próximo ano brincar da maneira correta, né? Tem gente que está até querendo me proibir de brincar, mas não vou parar não, nós vamos seguindo. Então, agradeço a você, graças a você nós tivemos aí uma festa maravilhosa, como mais, segundo ali, as pessoas estavam nos ajudando a organizar, nós tivemos mais de 2.000 pessoas passando por esse lugar, desfrutando aí daquilo que nós podemos oferecer para a nossa cidade, especialmente para nossas crianças e adolescentes. Nós amamos vocês e queremos um futuro melhor para a nossa cidade. Vamos lá para primeiro livro de Reis, capítulo 2. E já que é assim, irmãos, eu quero trazer uma lição bem específica, num capítulo bem importante. Nós temos aqui o final da jornada de um grande homem e o início da jornada de um novo rei. É o final, é o capítulo da morte de Davi. E eu vou trazer lições rápidas, práticas para que você possa refletir. Diz o texto que no capítulo 2, versículo 1, quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordem a Salomão. Então eu queria trazer aqui a primeira lição é a seguinte: todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. E a pergunta é, você está preparado para a sua morte? Como eu sei que eu estou preparado para a minha morte ou não? É a seguinte: você pode recomendar alguma coisa a alguém? Você realmente viveu da maneira como você deveria ter vivido, de modo que hoje você pode recomendar algo a alguém? Como Davi chamou a Salomão e deu ordens. Davi não pediu, ele deu ordens. E sabe por que ele podia dar ordens? Porque ele deu um exemplo. Como pai, talvez para Salomão foi diferente, né? A gente sabe que Davi falhou muito como pai. Como Aminon ele falhou, com Absalão ele falhou, Quileabe, que era outro filho que Davi teve com Abigail, não há notícias dele nas escrituras. Tudo indica que Quileabe morreu ainda jovem e não ganhou aí uma relevância política, apesar de que, se isso tivesse ocorrido, talvez teria sido registrado nas escrituras, ou o próprio Quileabe já deixou claro para o pai que não queria. Nós não sabemos, irmãos, qualquer coisa é conjectura. Eu acredito que provavelmente Quileabe viveu alguns anos apenas, morreu ali na infância, e não foi contado. Adonias, ele era ali o sucessor por costume de primogenitura, seria Adonias, mas Salomão já havia sido escolhido pelo rei Davi, e a gente viu no capítulo anterior que ele foi ungido rei, e ele dá ordens a Salomão. E sabe por que ele dá ordens como rei? Porque como rei, como líder, Davi podia se recomendar, porque Davi foi um grande líder. Errou sim, errou, mas acertou. Por quê? Porque o coração dele era temente ao Senhor.
E eu fico pensando, irmãos, quantos são os pais que chegam ao final da vida e não podem se recomendar aos filhos? Ficam torcendo para que os filhos sejam diferentes dele. Ai, tomara que meu filho seja diferente do meu marido. Ai, tomara que a minha filha seja diferente da minha mulher. Tomara que os nossos filhos sejam diferentes de nós. Misericórdia, meu irmão. Você tem que colocar a sua casa em ordem se você não está podendo se recomendar ao seu filho. Então, meu querido irmão, seguindo aí, Davi disse para Salomão, olha, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. E eu pergunto, você está se preparando para esse momento? Que a gente muitas vezes preocupa em viver bem, irmãos. Não preocupamos em partir bem. Nós temos que estar preparados e a nossa casa em ordem. E ele diz assim, o seguinte para Salomão, olha a ordem. Portanto, ele diz, eu estou indo para o caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem. Seja homem. Eu quero dizer para você o seguinte, o maior desafio de um pai e de uma mãe não é deixar um filho bem criado. O maior desafio de um pai e de uma mãe, e aí eu estou pegando emprestado o pensamento de um escritor que eu gosto muito, Douglas Gonçalves, que ele diz que o maior desafio de um pai e uma mãe é formar um pai e uma mãe. O maior desafio de você como pai, ou homem, é formar um pai. É fazer com que seu filho deixe de ser filho e seja pai. Porque ser filho tem um limite, meu querido irmão. Ser filho é ser cuidado. É muito gostoso ter filho, eu tenho duas. Se eu pudesse, elas permaneceriam na idade que tem, o resto da vida. Né? Talvez um pouquinho menos, né? Que adolescente não tem um pouquinho de problema, um pouquinho de trabalho. Mas quem gostaria que seus filhos fossem eternamente crianças? Mas tem pai que cria o filho para ser eternamente filho. O seu papel é criar o seu filho para que ele seja um pai, para que ele seja um homem. Um homem, e a marca de um homem é a coragem. É por isso que Davi disse, seja homem, coragem. Versículo 2, ele diz, tenha coragem, seja homem. Tenha coragem. Coragem para quê? O que é coragem? Coragem, meu querido irmão, é ímpeto, é atitude, é posicionamento, é disposição de agir. E eu vou passar para vocês. Nós estamos vivendo uma crise enorme de falta de homens. Homens com H. Por quê? Porque nós temos um monte de gente sem coragem. E aí, coragem não tem nada a ver com o volume do seu corpo, com o tamanho do seu braço. Coragem não tem nada a ver, meu querido irmão, com o quão popular você é. Coragem não tem nada a ver com isso. Coragem tem a ver com fazer o que é certo. Davi diz isso aqui, ó, tenha coragem, seja homem e guarde os preceitos do Senhor. Sabe o que é um homem de coragem? É um homem que tem posicionamento, que tem valores, que sabe quem é, sabe se portar. Davi diz, guarde os preceitos do Senhor, teu Deus, andando nos seus caminhos, guardando seus estatutos. Assim você vai ser bem sucedido onde você for. Então, ter coragem, meu querido irmão, é ser autêntico, ter um posicionamento firme onde você estiver. Seja um homem, seja gente de valor. Nós vivemos, segundo um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, numa sociedade líquida. Vou usar essa garrafa aqui como exemplo. Aqui dentro dessa garrafa tem líquido. Se eu pegasse um outro recipiente, por exemplo, esse quadrado, e derramasse essa água nesse recipiente, qual o formato que a água teria? O formato do recipiente, né? Zygmunt Bauman diz que a nossa sociedade é assim. Nós vivemos uma modernidade líquida. Numa sociedade onde tudo é líquido. É a falta de princípios e valores, onde nós nos moldamos a qualquer coisa que é oferecida. Ah, meu querido irmão, nós estamos com crise, com escassez de verdadeiros homens. Antigamente, os homens, eles não aceitavam, por exemplo, ver uma mulher em pé enquanto ele ficava sentado. Você entra em um transporte público, aqui na nossa cidade não tem muito, mas você vai nas grandes capitais, às vezes tem mulheres que estão grávidas e homens sentados não são capazes de dar o lugar. Eu fui criado dessa forma. Eu fui criado e não tem nenhum pesar quanto a isso. Nunca achei que a minha mãe estava nos menosprezando, que nós devemos dar lugar aos mais velhos, que o homem, se uma mulher estiver carregando peso, ele deve carregar para ela, se ele não conseguir, pelo menos ajudá-la. Que ele deve dar o lugar para a mulher sentar. Isso é coragem, é ter valor, é ter princípio, meu querido irmão. Tem homem que vê isso e acha bom, foge. Às vezes prefere que a mulher faça. Pelo amor de Deus, vamos mudar. Você tenha coragem, seja homem. Siga os preceitos do Senhor, guarde os mandamentos. Eu costumo brincar, né, que se o rato entrar em casa, é você como homem que tem que levantar e ir lá matar o rato. Não é dar um cutucão na sua mulher e falar, vai lá, meu bem. Você providencia o meio. Se você tiver muito medo, você já contrata alguém para matar o rato para você. Né? Arruma uma ferramenta que faça isso para você. Mas é você que tem que resolver a situação. Tenha coragem. Sabe o que os homens hoje querem? Os homens querem ser adulados. Os homens querem se fazer de vítima. É trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, pôr uma pantufinha e ver série de televisão. Ah, vamos tomar vergonha na cara, né, gente? Vamos ser um homem de verdade, sabe por quê? Porque Deus tem um legado para nós. E o nosso legado, nossa maior oferta para o mundo não é a sua conta poupança que você vai deixar aí, suas economias, seus investimentos, as suas construções. O maior legado que você pode deixar para o mundo são seus filhos. Davi estava ofertando aqui um filho para o reino, e esse filho era Salomão. Daí a nossa preocupação com as crianças, com os adolescentes, tem que ser cuidados, tem que ser incentivados, tem que estar em contato com aquilo que produza neles disciplina, valores, noções de hierarquia, de respeito, de competitividade sadia, lógico, de crítica, de análise, de crescimento intelectual. Isso traz esperança. Isso, meu querido irmão, é de fato preparar uma geração para que ela seja de fato um legado, para que ela ocupe seu papel, homens e mulheres de bem.
Eu não espero passar por isso, mas deve ser muito triste quando um homem e uma mulher constatam que os filhos que eles estão entregando agora para a sociedade são filhos que não vão cumprir o seu papel social, não vão cumprir a sua missão de contribuir com a sociedade. Pelo contrário, vão trazer transtornos. Nem mencionamos aqui o fato de todo pai ter o sonho de ver o filho temendo ao Senhor, se consagrando ao Senhor. Então, meu querido irmão, você quer ser bem-sucedido, seja o mesmo, onde você estiver. Não importa a sua idade, você está me ouvindo, tenha caráter. O homem é aquilo que ele é no escuro. O que você for na sua casa, seja na sua escola, seja no seu trabalho, seja na sociedade, seja onde você estiver, seja o mesmo, tenha princípios e você vai ser bem-sucedido, meu querido irmão. E tenha objetivo. Sabe por quê? Porque o seu objetivo abençoa o futuro. Diz o texto que o Senhor fez a seguinte promessa para Davi: se os seus filhos guardarem o seu caminho andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a alma, nunca faltará sucessor em Israel. Então, Davi diz: olha, Salomão, eu fiz minha parte, agora está na sua mão. Se você obedecer, Deus já cumpriu a promessa dele para comigo, me deu um filho que sentasse no trono. Se você obedecer, ele vai fazer o mesmo. E Davi investiu em Salomão. Davi entregou Salomão para ser criado por Natã. E agora Davi vai trazer demandas para Salomão que Salomão poderia lidar. E Davi não. Uma delas é Joabe. Davi não podia lidar com Joabe, porque na época em que Joabe fez algumas coisas, Davi precisava de Joabe. E aqui Joabe, ele havia tramado com Adonias. Então Davi vem lembrar para Salomão os riscos que ele tinha. Ele diz: olha, tome cuidado com Joabe, tome cuidado com Simei, use da sabedoria que você tem. Então, o que ele fez? Ele diz o texto que Adonias, o rei, mais uma vez tentou agir com astúcia. Ele disse para Batseba: você sabe que o reino era meu, né? Mas o Senhor deu a Salomão, só queria pedir uma coisa. E Adonias pede a Batseba para pedir a Davi e pede que não seja negado, que ele se case com Abissai, sunamita, aquela mulher que aquecia Davi. Aí quando ela fez esse pedido a Salomão, Salomão falou assim: mãe, por que você não pede para ele o reino de uma vez? E Salomão tinha falado com Adonias: Adonias, se você for um homem de bem, você não vai morrer. Mas se você fizer o mal, você vai morrer. Então Salomão diz: olha, que Deus me castigue se Adonias não falou isso contra a sua própria vida. Por quê? Porque Adonias, com essa atitude, demonstrou que estava mais uma vez conspirando. Por quê? Por um simples motivo, meu querido irmão. Havia um símbolo quando um homem possuía a mulher do seu adversário. Nesse caso aqui, Adonias estava querendo dormir com a mulher do seu pai. Então Salomão, como rei, estava sendo justo em julgar. Porque ele não estava sendo, apesar da Bíblia dizer claramente que eles não tiveram relações sexuais, mas Sunamita era mulher de Davi, servia a Davi. Então, meu querido irmão, aqui nós temos Adonias mais uma vez conspirando nos modelos de Absalão. Lembra que Absalão possuiu as mulheres, as concubinas de seu pai? E novamente aqui nós temos Adonias tentando fazer a mesma coisa. E Adonias, então, é morto pelo rei Salomão. Ele envia Benaia, filho de Joada, que ataca, e Adonias assim morre. E ele vai, e essa conspiração toda indica que havia mais pessoas participando. Ele vai para Abiatar e diz: Abiatar, vai embora, você é digno de morte, mas eu não vou te matar porque você chorou com meu pai no tempo da aflição. Diferente de Joabe, no tempo do meu pai, você só agiu corretamente, então eu vou te poupar dessa traição, mas eu não confio em você. E ele mandou: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é um homem digno de morte. E a partir daquele momento ele não pôde mais ser sacerdote do Senhor. E olha que interessante, versículo 27. Salomão expulsou Abiatar para que não fosse mais sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra do Senhor que tinha dito a respeito da casa de Eli. Lembra de Eli lá? Aquele que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que foram mortos por sua infidelidade? Pois é, Deus, por causa da desobediência de Eli, disse que ele não teria mais sacerdote, não teria mais gente na sua linhagem, na sua descendência. Isso iria acabar porque ele não corrigiu seus filhos. E aqui Abiatar, apesar de ter sido fiel ao rei Davi, ele é afastado agora de Salomão para cumprir aquilo que Deus havia falado com Eli. Interessante, Deus falou com Davi que se os filhos obedecessem, não faltaria sucessor no trono. Agora Eli erra, e aqui o texto nos mostra que muito tempo depois a palavra de Deus se cumpre. Meu querido irmão, por isso que você tem que preocupar com o seu legado. Nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia. Então se você investir na vida do seu filho, pode ter certeza, se você se quebrantar, se você de fato colocar no seu coração que o seu papel é criar homens de verdade. Quando eu falo homem, não é só do sexo masculino, seres humanos, com princípios, valores, com coragem para ser o que é em qualquer situação. Meu querido irmão, pode ter certeza também que a sua descendência vai ser abençoada. E aí, a partir desse momento, Salomão começa a usar a sua sabedoria. Joabe percebeu que a trama foi descoberta. Eu acredito que Salomão usou a seguinte estratégia: ele foi em Abiatar, Abiatar não se justificou, foi expulso. Naquele momento, Joabe entendeu que Salomão havia descoberto a trama. Então ele corre e segura na porta do altar, achando que Salomão iria poupar, como poupou Adonias. Mas ali ele manda, então, que Benaia o mate. E diz o texto aí que assim se cumpre. Porque a sentença era porque Joabe havia matado Abner e havia matado Amasa de maneiras covardes, 2 homens melhores que ele. E aí, Salomão diz: a partir de agora,
que isso fique na casa, seja contra a casa de Joabe, não contra a casa de Davi. E ainda, meu querido irmão, Salomão julga Simei. Lembra que Simei amaldiçoou o rei Davi? E naquela época Davi não julgou. Ele falou: Salomão, Simei é um problema, fica de olho. E Salomão usa com sabedoria. Chega para Simei e falou: olha, você deu problema pro meu pai, vem morar aqui perto, você não pode sair de Jerusalém, no dia que você sair você vai morrer. Concorda? Eu vou poupar sua vida. Ele diz: concorda. Diz o texto que, alguns anos depois, ao final de 3 anos, 2 escravos fugiram para Gate e ele foi atrás. E Salomão ficou sabendo disso e disse para ele: olha, eu não falei assim, você concordou? Então, a partir de agora, você sabe muito bem que seu coração reconhece todo o mal que você fez ao meu pai. E o mal agora vai recair sobre a sua cabeça. Salomão fez de forma, meu querido irmão, que a própria punição de Simei foi por consequência da quebra do acordo que eles haviam feito. Então, meu querido irmão, eu quero deixar essas mensagens para você, essas lições rapidinho para lembrar. Você vai morrer, organize a sua vida, preste atenção, deixe um legado, cuide para que você deixe homens. Quando eu falo homens, não é propriamente homem e mulher, mas homens, seres humanos. Deixe seres humanos aí de coragem. Coragem para quê? Coragem para terem princípios no meio desse mundo mal. Porque se tiverem, farão diferença onde estiverem. Tenha objetivos. Se você, meu querido irmão, planeja que os seus filhos sejam abençoados, haja dessa forma. Não pense em criá-los para serem filhos eternamente. Aquele menino que com 40 anos vai ligar: o pai, se eu tenho um dinheiro para eu poder comer um lanche? Não, meu querido irmão. Crie para serem pessoas responsáveis, maduras, independentes. Crie seu filho para ser um pai, para ser uma mãe, para ser uma pessoa de coragem. E você vai ser abençoado. E mais, se ele temer o Senhor, ele vai ter o que Salomão chamou de sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Você vê aqui Salomão tendo mais sabedoria que Davi, porque ele reparou brechas que o seu pai deixou. A Bíblia nos diz em Isaías 58, que se nós, irmãos, nos voltarmos para o Senhor, os nossos filhos serão chamados reparadores de brecha. Eu peço isso demais a Deus. Eu peço todos os dias que essa geração seja muito melhor que a minha. Que a das minhas filhas seja muito melhor que a minha. Apague o nosso nome. Amém? E apague o nosso nome, que sejam muito melhores que nós, irmãos. E eu peço isso de todo o coração, porque eu acredito, irmãos, eu acredito mesmo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você temer o Senhor, se você obedecer, se você tiver princípios, se você se portar assim todo o tempo, pode ter certeza, você vai ser reparador de brecha. Davi deixou essas brechas, Davi deixou a brecha para ser resolvida ali com Simei também. E Salomão usa da sabedoria para poder resolver esses problemas sem ser tido aí como injusto ou culpado. Deus possa te abençoar também, meu irmão. Nós estamos juntos amanhã para mais um capítulo da Palavra de Deus. Um grande beijo e até mais.